Fala pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos estar trabalhando o tópico de replicação do DNA. Então, para ser bem objetivo, vamos começar vendo algumas características que vão nos auxiliar a entender esse processo como um todo. Sejam bem-vindos e vamos dar início agora. Primeira coisa que eu queria que você observasse é essa imagem que está aparecendo aí na tua tela. Ela mostra o processo de replicação do DNA e você consegue visualizar uma coisa importante aí olhando para essa figura, tá? É que uma hélice do DNA está se abrindo para a construção de duas novas hélices, tá? Ou seja, o DNA que já existe separa suas fitas para que estas sirvam de molde para a confecção de duas novas cadeias de DNA que serão recém-produzidas durante o processo de replicação do DNA. Então, para a gente entender melhor e se situar melhor onde ocorre, quando ocorre e como ocorre, vamos começar aqui com algumas características. A primeira delas é que esse é um fenômeno que ocorre no interior do núcleo celular. Então, em termos de compartimentalização, tá? O fenômeno de replicação do DNA ele ocorre dentro do compartimento nuclear, ou seja, dentro do núcleo celular. Uma segunda característica que você tem que ficar atento é que esse processo só ocorre quando a célula precisa se dividir. Ele é um processo que não ocorre o tempo todo, ele é específico do período em que a célula está se preparando para uma divisão celular. Mais especificamente, ele ocorre dentro da fase S do ciclo celular. Lembra que quando a gente estuda o ciclo celular, nós temos G1, S, G2 e depois a fase divisional, que pode ser mitose ou meiose. O fenômeno de replicação do DNA ocorre na fase S do ciclo celular. E um outro ponto é que ele é um processo semi-conservativo, tá? E isso você vê aí nessa imagem, nessa figura que está aí na tua tela. A molécula antiga separa os seus dois filamentos. Cada filamento separado serve de molde para orientar a síntese de um novo filamento, mas permanece na estrutura da nova molécula. Ou seja, o processo é semiconservativo porque metade da molécula nova, tá, é construída no processo de replicação e a outra metade pertence ao filamento, à molécula mãe, através do filamento molde, ok? Então, portanto, a replicação do DNA é um processo semiconservativo. Agora eu queria que você desse uma olhada aí para essa imagem. Vamos iniciar o mecanismo da replicação do DNA. Você tem aí uma escadinha, né, que representa as duas moléculas de DNA. Perceba o antiparalelismo das moléculas. Enquanto uma está no sentido 5' 3', a outra está no sentido 3', 5'. Portanto, os dois filamentos do DNA são antiparalelos. E essa enzimazinha que aparece aqui em vermelho é a helicase. Qual é a função dessa enzima? Ela reconhece o réplicon e abre a forquilha de replicação. Mas o que é um réplicon? Tá? É o ponto de início da replicação. O DNA não começa a ser replicado por qualquer parte, por qualquer local. Ele começa em um ponto específico chamado de réplicon. E neste réplico, a helicase se encaixa e abre a forquilha de replicação para dar início ao processo de replicação do DNA. Beleza? Então fica de olho. Função da helicase, reconhecer o réplicon e abrir a forquilha de replicação. Então, portanto, quando a helicase rompe as pontes de hidrogênio entre as duas hélices, você separa os filamentos moldes, tá? E a helicase vai abrindo esse DNA como se fosse um zíper, ok? Perceba que aqui embaixo você vai visualizar que um filamento de um lado é 3', do outro a ponta que está sobrando aqui é 5'. Então, um filamento é 3' e o outro é 5', tá? Em virtude desse antiparalelismo do DNA já apontado anteriormente. Perfeito? O que vai acontecer agora, então, como próximo passo? Se a forquilha de replicação se abriu por rompimento das pontes de hidrogênio, se a gente não adotar nenhuma providência, essas pontes de hidrogênio vão se refazer e a molécula volta a se fechar. Por isso, como segundo passo nesse processo, após a ação da helicase, entram as SSBs, que são aquelas proteínas que se ligam a uma fita simples de DNA. Qual é a função das SSBs? Estabilizar a forquilha de replicação, ou seja, manter a forquilha de replicação aberta, tá? Então, dois passos que a gente já visualizou aí. A helicase reconheceu o réplicon e abriu a forquilha de replicação, e as SSBs estabilizaram a forquilha, ou seja, mantém essa forquilha aberta.
para que as outras enzimas possam atuar na replicação. Tranquilos? Qual seria então agora o próximo passo? Perceba que aqui embaixo, representado por essa bolinha verde, nós temos uma outra enzima chamada de primase. Essa enzima, a função dela é adicionar ao filamento molde um curto segmento de RNA que funciona como ponto de início para a ação da principal enzima de replicação chamada de DNA polimerase. Então, essa primase, ela adiciona o primer, que nada mais é do que um pequeno segmento de RNA que vai ficar hibridado por pontes de hidrogênio no filamento molde. Qual é a característica importante disso, pessoal? É que todas as vezes que o primer entra, ele oferece para a DNA polimerase uma extremidade dupla fita com uma hidroxila disponível para a reação, tá? Uma hidroxila do nucleotídeo da ponta desse primer que fica disponível para a reação. Aí, portanto, eu já tenho a condição para que a DNA polimerase comece a atuar dentro desse processo. Então, vamos ver qual seria a sequência, portanto, de eventos a partir da colocação do primer. A DNA polimerase usa o filamento molde como referência para construir uma nova cadeia de DNA complementar à cadeia do filamento molde. Ok? Então, essa setinha preta aí está representando para nós a DNA polimerase. E o que ela vai fazer? Ela vai construir uma fita de DNA a partir do primer, tá? Equivalente, na realidade, complementar ao filamento molde. Então, a função da DNA polimerase é polimerizar a nova cadeia de DNA, tá? Então, vai ser construída uma nova hélice que vai ficar hibridada no filamento molde por complementariedade entre as bases nitrogenadas. Perfeito? De um lado, se o filamento molde tiver timina, aí a DNA polimerase coloca uma adenina no novo filamento. Se no filamento molde tiver uma citosina, a DNA polimerase coloca uma guanina no novo filamento. E assim sucessivamente, para construir a nova cadeia de DNA. Tranquilo? O que acontece a partir de então? Note bem, à medida que a helicase vai abrindo esse filamento, tá, de DNA, ela vai desenrolando a cadeia de DNA. E isso pode aumentar a tensão rotacional da molécula, colocando em risco a estrutura desse DNA, né? Risco de quebra. Então, o que vai acontecer? Uma outra enzima, chamada de DNA girase, vai atuar na zona do DNA onde tiver maior tensão, tá? E essa zona normalmente é à frente da helicase. Então, à medida que a helicase vai forçando a abertura da hélice, a tensão rotacional da molécula aumenta. E a função dessa DNA girase é diminuir essa tensão rotacional durante a replicação. Como é que ela atua? Ela normalmente cliva uma ligação fosfodiéster entre dois nucleotídeos de uma cadeia de DNA para que a tensão de rotação diminua. Logo depois que a helicase passar dessa região onde onde a girase fez o corte, o que vai acontecer? Uma outra enzima chamada de DNA ligase vai lá e restaura essa ligação fosfodiéster. Então, aí você tem um cenário, né, que na realidade é um processo dinâmico, é um movimento que está acontecendo aí, mas que segue necessariamente essas ações ou esses passos que nós apresentamos nessa imagem que vocês acabaram de ver, ok? Perceba uma coisa, enquanto esse filamento de DNA está sendo replicado, note que no filamento que está aqui à nossa direita não houve replicação ainda. Tá? Por que não houve? Porque o processo de replicação do DNA obedece à sequência 5' 3'. Necessariamente, todo DNA novo que está sendo construído tem que seguir a sequência 5' 3'. Como você pode ver destacado aqui, ó, 5' e 3', tá? Nesse filamento amarelo. Então, sempre ela está sendo construída de 5' para 3'. Como é que a gente vai fazer, então, com o outro filamento? Então, fica de olho nisso, ó. Para o filamento que está do outro lado, tá? Que a gente vai chamar de filamento descontínuo, tá? Ou filamento retardatário. Por que a gente chama assim? Porque o filamento que eu acabei de usar aqui, ó, como replicando, ele é um filamento líder. Ele começa primeiro a replicar e ele termina primeiro essa replicação. Então, e ele é um filamento contínuo. Ele inicia do prime e não para até terminar a molécula. Então, portanto, esse processo aí é ininterrupto, tá? Começou, ele vai até o final. Já o outro filamento, o que vai acontecer com ele? Tá? Note que eu vou precisar de primers que serão colocados em sentido contrário ao primer
que a gente iniciou a replicação do filamento contínuo, para respeitar a sequência 5' 3'. Então, a primase, mais uma vez, vai entrar em cena, colocando esses primers, só que ela não coloca um primer, ela coloca vários primers no outro filamento. Por uma razão muito simples. Esse filamento tem que passar o menor espaço de tempo possível com suas bases nitrogenadas expostas. Por essa razão, a gente está colocando vários primers para acelerar o processo de replicação desse outro filamento, que já está começando com atraso em relação ao outro. Ok? Então, são vários primers que são colocados. Depois que esses primers são colocados, a DNA polimerase pega as pontas de cada primer desse e sintetiza uma nova sequência de DNA, tá? Um filamento novo de DNA. Só que ela vai sintetizar isso nos espaços entre os primers, conforme você vê aí na imagem, nesse trecho amarelo. E o que vem logo na sequência depois dessa etapa? Né? Esses fragmentos de DNA que você está vendo aí localizado entre os primers, tá? A gente vai denominá-los de filamentos ou fragmentos de Okazaki. Tá? Esses fragmentos de Okazaki recebem esse nome em homenagem ao japonês que descobriu esse processo de replicação por etapas. Perceba que no filamento líder a replicação é contínua, sem interrupção. Já no outro filamento, a replicação é descontínua, ela ocorre em pedaços, em etapas, em virtude da colocação de vários primers e não apenas de um. Tá? Então, portanto, esse filamento do lado de cá, à sua direita, ele vai funcionar como um filamento que a gente chamou de retardatário. Por quê? Porque o outro eu chamei de filamento líder. Saiu na frente, esse outro saiu atrasado, começou a replicar depois. O outro filamento eu chamei de contínuo, esse eu vou chamar de descontínuo, porque a replicação dele ocorre em etapas. Tá? Posteriormente, esses primers serão retirados e a gente vai usar esses espaços que vão ficar, né, quando a gente retirar o primer, para que a DNA polimerase também preencha esse espaço com mais DNA. E assim, portanto, o DNA replicaria em um dos filamentos de forma contínua e no outro de forma espaçada, formando fragmentos e não filamento contínuo. Perfeito? Aqui nessa imagem você consegue visualizar um desenho um pouquinho mais elaborado do que esse esquema que a gente trabalhou anteriormente, de modo que você entenda que os dois filamentos moldes, tá, em determinado momento, eles estão sendo, digamos assim, replicados paralelamente. Tá? Então, lembrar que o filamento contínuo, ele começa primeiro, e eu também posso chamar de cadeia líder ou filamento líder. A partir do primer que foi colocado no início, ele vai replicar DNA, essa molécula de DNA até o final. Já o outro filamento, como a gente viu, tem que esperar a colocação de vários primers para que a gente replique ele em etapa. Por isso, ele vai ser chamado de cadeia descontínua ou filamento descontínuo. Tá? Só lembrando uma coisa importante, pessoal. Não esqueça que os fragmentos de Okazaki são aqueles pedaços de DNA que aparecem no filamento retardatário entre os primers. Tá? Se eu conseguisse retirar os primers, eu iria ver apenas fragmentos de DNA, que denominaria-se de fragmentos de Okazaki. Perfeito? E nessa imagem aqui, você está vendo aqui na frente esse círculozinho cor roxo, né, que a gente chama de topoisomerase. Lembrando que a topoisomerase é um complexo enzimático do qual participa a DNA-girase. São essas topoisomerases que estão diminuindo a tensão rotacional da molécula para garantir que a replicação ocorra de forma segura. Perfeito? Então, pessoal, basicamente o DNA replica usando essas regras que a gente passou aqui, né, nessa rápida abordagem sobre a replicação do DNA, mas não tem muito mistério. É só ver com calma, se precisar, volta o vídeo, olha mais uma vez, vê com detalhe, mas não tem muita complicação. É basicamente seguir esses passos e a gente sim, seguramente vai compreender com muita clareza como o DNA das nossas células replicam quando a célula precisar se dividir. Perfeito? Eu espero que tenha sido útil para vocês. Nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar a segunda etapa desse processo, que não é mais o processo de replicação, mas é o passo seguinte do dogma da biologia molecular, que seria a transcrição e tradução da informação genética. Perfeito? Fiquem todos com Deus. Nos veremos em breve. Até mais.